campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Religião dos Espíritos, capítulo de número 64, que tem um título sugestivo. O nome do título é Meditemos. A questão estudada hoje, comentada por Emmanuel, é a questão de número 4 do Livro dos Espíritos, que é datada de 14 de setembro de 1959. Nós vamos dar uma olhada nessa questão para entendermos o contexto e o texto de Emmanuel. Então vamos ao nosso Livro dos Espíritos. E a questão número 4 que Kardec pergunta aos Espíritos é a seguinte: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta: num axioma que vocês aplicam às suas ciências. Toda causa produz um efeito. Procura a causa de tudo o que não é a obra do homem, e a sua razão lhe responderá. Aí tem uma observação aqui que fala o que é um axioma, verdade incontestável que não precisa ser comprovada. Comentário de Kardec: para acreditar em Deus, basta ao homem observar as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito é consequência de uma causa. É admitir que o nada possa ter feito alguma coisa. Muito bem, meus irmãos. Então nós vamos agora ao texto de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, no nosso livro Religião dos Espíritos. Revelando avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho ante as conquistas da civilização atual, há quem pretenda banir a ideia de Deus do pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada de grandeza. No torvo cometimento situam-se todos os mentores do ateísmo histórico e prático, notadamente entre os polvos sequiosos de hegemonia e influência. Todavia, quantos se consagram a semelhante monstruosidade do raciocínio esquecem-se de que apenas há 4 lustros as nações mais cultas do globo se empenharam em pavorosa carnificina. No prélio terrível, salientavam-se os países superalfabetizados do mundo. Bastaram, porém, simplesmente alguns meses de luta para que se rebaixassem à condição de feras, fazendo renhir as garras sangue-sedentas e fulminante as aquisições do espírito com o objetivo de aniquilar a soberania da razão. Quanto acontece agora, dispunham todos eles de tratados que lhes salvaguardavam as instituições livres. Isso, no entanto, não impediu esquecessem os compromissos internacionais, arrasando cidades abertas e incendiando vilarejos pacíficos. Enfileiravam largas bibliotecas de ciências sociais em louvor da dignidade humana, mas caíram como chacais sobre mulheres e crianças indefesas, cruentando populações inermes. Contavam com alevantado progresso da navegação marítima e com elevados princípios a lhes nortearem os movimentos, mas converteram os oceanos em teatros de pirataria e de sangue. Possuíam as mais nobres invenções, como o avião e o rádio, o cinema e a grande imprensa, inclusive o domínio iniciante da energia nuclear. Contudo, mobilizaram todos esses recursos no assalto a lares
e hospitais, escolas e templos. Nos campos reservados à concentração de prisioneiros, o envenenamento e o suplício da fome, a bestialidade e o assassínio foram considerados atos legais. Do sinistro balanço constaram milhões de cadáveres, milhões de mutilados, milhões de órfãos, milhões de feridos, milhões de desajustados. Não valeram descobertas da indústria, avanços da ciência, alturas filosóficas, ajustes políticos ou exaltações das letras. Tudo desceu às trevas da carnagem. É que quando a ambição se desregra entre os homens, cresce a força da injustiça, e quando a injustiça se erige como poder supremo na face da terra, habitualmente aparece o esquecimento de Deus no âmago das elites. E com o esquecimento do Criador, desentendem-se as criaturas, gerando conflito e destruição. Entregue ao livre-arbítrio, nos recessos da própria alma, pede o homem olvidar a paternidade divina e escarnecer a ideia religiosa que lhe traça roteiro moral, mas tomba nos arrastamentos da irresponsabilidade e da delinquência. Pode, com ingratidão e crueldade, pregar à vida o desrespeito a Deus, mas a vida lhe responde com as trevas do caos. Meus irmãos, aqui nós falamos, das leis de causa e efeito, ação e reação. Emmanuel é bem claro no seu texto, nos dizendo que nós aqui evoluímos na ciência, na cultura, nas grandes construções. Criamos e avançamos na tecnologia, mas temos ainda grandes dificuldades de avançar moralmente nesse plano terreno. Temos ainda limitações que o nosso espírito precisa se desvencilhar, que é o orgulho de não reconhecer nas obras a qual o homem não tem condições de criar, pois o nosso Criador, o nosso Pai, é o responsável pela causa. Os efeitos da natureza estão por toda parte. Basta que meditemos e observemos, como o título do nosso capítulo de hoje. Meditemos sobre o nosso Criador. Meditemos sobre o início. Meditemos sobre tudo aquilo que o homem não tem condições de criar com a sua capacidade limitada ainda. Mas o orgulho, a vaidade, o cegam. E o texto é muito claro, meus irmãos. Quando nós não temos a ideia do nosso Pai, quando nós não temos e não fomos ainda tocados por esse amor, nós temos dificuldades de nos desligar. Achamo-nos superpoderosos, achamo-nos criaturas com poderes, e aí, meus irmãos, dia ou outro, vamos nos dar conta que nós não somos nada disso. Quando a dor bate à nossa porta, quando nos sentimos acuados pelas dores da alma, pelas dores do corpo, quando a doença bate à nossa porta, quando a distância de entes queridos que nós amamos tanto e nos sentimos felizes convivendo uns com os outros, nos afasta momentaneamente, quando algum familiar desencarna, quando vai seguir adiante os seus projetos da vida, nós desconfiamos do nosso Pai. Nós nos desequilibramos no nosso orgulho. Nós esquecemos tudo aquilo que estamos aprendendo aqui nesse plano, matriculados nessa escola, meus irmãos. Por isso meditemos sobre quem somos de verdade, sobre por que estamos aqui reencarnando, sobre essas obras divinas do nosso Pai, que existem em tudo. Pensemos e meditemos sobre os mundos habitados, sobre a pluralidade desses mundos, sobre a imortalidade da nossa alma, da nossa reencarnação. Meditemos sobre as injustiças que nós julgamos ainda injustiças e que hoje estamos respondendo ao nosso passado, ao nosso pretérito.
sobre aqueles irmãos que trazem tantos talentos, como nós trazemos as nossas tendências. E aí pensamos, de onde vem? Se não de um espírito imortal, que transitando mais uma vez aqui, traz as suas experiências milenares, para que possa superar a si mesmo e não ao outro. Meditemos sobre o amor incondicional do nosso Criador, sobre tudo que Ele nos dá. Gratidão pelos nossos dias, pela oportunidade de estarmos aqui, trabalhando com essa doutrina que nos consola, que nos esclarece e que nos mostra o futuro. Nos ampara porque nós somos ainda necessitados. E sem essa doutrina, meus irmãos, nós provavelmente estaríamos caídos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site